Hoje, pessoal, vou falar um pouquinho com vocês sobre imperialismo, né? E nós já estamos conversando há um tempo sobre imperialismo, e aqui apenas para a gente fomentar o debate mais um pouquinho e dar uns conceitos e revisar alguma coisa. Tem que levar sempre em conta que uma videoaula, uma fala de 10, 12 minutos não substitui as semanas de aula que nós tivemos com muitos detalhes. Mas vamos ater aqui aos pontos principais. Primeiro, a definição do conceito de imperialismo. Nós trabalhamos a ideia de imperialismo como uma forma de colonização, uma nova forma de colonização que se estabeleceu na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Como que nós contrapomos isso? Então, nós contrapomos o neocolonialismo, o imperialismo do século XIX e século XX ao colonialismo do século XV e século XVI. Algumas questões são bem básicas. Primeiro, o colonialismo do século XV e XVI teve como protagonista principal Portugal e Espanha. Lembremos que Portugal já fazia as navegações ali em torno do périplo africano, o seu grande objetivo era chegar às Índias, e não era à toa, né? A ideia principal aqui é que as Índias pudessem fornecer, né, matérias-primas e também produtos que fossem exóticos ao mercado europeu e que, por sua vez, trouxesse aos comerciantes portugueses uma grande quantidade de lucro com poucas viagens. Viagens longas, caras, mas como eram mercadorias que tinha com toda certeza uma aceitabilidade dentro do mercado europeu, sem problema, vendia o tempo todo. Logo em seguida, a Espanha. E essa expansão marítima espanhola e portuguesa levou à dominação de partes do território africano, de partes do território asiático e da América, como nós conhecemos. Agora, há de se fazer uma ressalva. A África nunca foi totalmente dominada, assim como a Ásia, ou até mesmo a América, né? O que nós temos são territórios que havia um grande chamado econômico, né? No caso da América, onde encontrou-se ouro e prata, as populações ali escravizadas. No caso da África, locais em que havia um contato com a população que já vendia escravos, que trabalhava em comércio de escravos. E no caso da Ásia, uma relação de troca de produtos, não de dominação direta. Agora, o que importa é que esse colonialismo do século XV e XVI, ele, de certa forma, ele é direto, né? Se colocava toda uma estrutura administrativa no território dominado, há uma cobrança de imposto, vendia o direito de se cobrar impostos para nobres que exploravam essas riquezas, havia uma intervenção direta da coroa. Isso muda completamente no século XIX, porque o século XIX fala de uma expansão comercial, mas que está ligada à segunda Revolução Industrial. Então, os países que primeiro fazem expansão, Inglaterra e França, principalmente buscando mercados consumidores, ou seja, territórios com grande população, em que havia um grupo específico endinheirado capaz, né, a priori, de comprar as mercadorias europeias, e do outro lado nós temos ali uma questão bem clássica aí em relação ao imperialismo, que é também o fornecimento de matérias-primas. Como que era feito isso? Esses países, França e Inglaterra, eles exerciam certo domínio sobre esses territórios. Eles tinham parcerias políticas, por via de empréstimos, por via de investimentos diretos, né? Grandes empresas que estavam crescendo dentro da Inglaterra e da França, mas que a própria legislação trabalhista torna para eles um empecilho no aumento da sua lucratividade, ou novas legislações que davam impedimentos à manutenção da margem de lucro. Eles vão para países periféricos cuja organização política ainda não era tal como a da Europa, como também as próprias organizações trabalhistas não era como na Europa, e ali poderiam explorar essa mão de obra, lógico, mais barata, pagando menos para realizar o mesmo trabalho e que dava a segurança da margem de lucro. Do outro lado também, territórios capazes de fornecer matéria-prima de acordo com aquela indústria. Por exemplo, eu trabalho com uma indústria de aço. Então eu vou para o deserto do Saara, não, vou procurar um lugar lá na África que eu sei que tem fornecimento de carvão, mineral e que tem o fornecimento de ferro. Agora, por que a Índia e a China se tornam um local
de grande expressividade nessa busca? Simples, porque a Índia e a China têm grande população, são impérios muito antigos, eram organizados, com uma nobreza extremamente opulenta, quer dizer, rica, capazes de consumir esses produtos. Então o imperialismo se torna, né, na visão de um conceito ligado a Lenin, por exemplo, como a última etapa do desenvolvimento capitalista. Se você olhar do lado liberal, não é isso. O lado liberal fala o seguinte, o capitalismo ele está buscando locais em que ele pode se multiplicar e ele faz isso de que forma? Onde não tem uma organização que impeça a multiplicação dos lucros, mas que também tivesse países sedentos pela própria ideia de modernização. Então, o grande lance da questão, digamos assim, né, da questão do próprio imperialismo seria a ideia de primeira vendida, é que ao se dirigir para a África, para a Ásia, esses países centrais, Inglaterra e França, estariam levando desenvolvimento e modernização. Em seguida, nós temos dois acontecimentos, né, que têm a mesma proporção no século XIX, que é a unificação do território italiano e a unificação do território alemão. Então são dois países que surgem, passam a fazer uma disputa direta, principalmente a Alemanha, pelo crescimento da sua indústria, da sua ciência, das suas universidades, e de repente nós temos uma Alemanha que passa a disputar mercados, consumidores, fornecedores de mão de obra e também de matéria-prima. O grande problema que nós teremos nesse primeiro momento é que a África e a Ásia, de certa forma, os territórios mais lucrativos para a expansão estavam sob domínio francês e sob domínio inglês. Então, passado um tempo, será organizado na cidade de Berlim, capital da Alemanha, uma conferência no qual se exige uma redivisão do mundo. Isso acontece porque a Alemanha já tinha um poder de fogo, já tinha um poder econômico, e uma guerra naquele momento não interessava a ninguém. Então se faz uma redivisão do mundo, logicamente, no sentido de influência. Quem é que vai influenciar o quê? Nessa redivisão se leva em consideração a seguinte questão. Os territórios espanhóis e portugueses permanecerão com a Espanha e com Portugal. E o maior império, a maior extensão de territórios dominados continuará com a Inglaterra, desde a África, a Ásia, até a Austrália e Nova Zelândia, seguidos de França. A Alemanha vai conquistar alguns territórios, que para ela será importante, né? E vão ter aí a Bélgica, a Holanda, a Rússia, que são outros países imperialistas. Nessa corrida, que é a parte comercial, que é a parte da expansão econômica, nós temos também uma justificativa cultural. Então, para os europeus, em sua imensa maioria, e aqui nós vamos colocar, além de Europa, Estados Unidos, depois, posteriormente, Japão, tem aquela ideia de que esses países estão num grau de desenvolvimento econômico, social e cultural muito superior aos dos africanos e dos asiáticos. Então, para os europeus, era uma missão, era um sacrifício salvar os próprios africanos de uma selvageria, entre aspas. Se nós olharmos em termos antropológicos, havia autores dentro da Inglaterra, por exemplo, que faziam uma classificação do mundo da seguinte forma. Existiam povos selvagens, exemplos africanos, povos bárbaros, um exemplo, os americanos, exceto os Estados Unidos e Canadá, e a própria Ásia, e os civilizados, né? Estados Unidos, Canadá, a Europa e posteriormente Japão, que o Japão começa com um país dominado e depois torna-se um país dominador. Nessa proporção, a questão é a substituição cultural. O que vale? O que vale é a cultura europeia. Por quê? Porque é o lugar onde se desenvolveu o Renascimento, o Iluminismo, as revoluções, a própria indústria. E quando eles comparam esse aparato tecnológico e toda a cultura letrada europeia, eles desclassificam qualquer forma de cultura dos povos africanos. Então nós temos aí uma entrada maciça, né, de aparatos culturais, de símbolos culturais da Europa, substituindo os símbolos nativos. Não quer dizer que não vai haver resistência. Uma das resistências que nós temos aí
né, a essa dominação do imperialismo é a própria rebelião Achante. A outra é a revolta Magi. A pronúncia é mais ou menos essa. Também nós podemos ver, por exemplo, dentro da China, a Guerra dos Boxers e depois, posteriormente, a própria Guerra do Ópio como uma forma de resistência. Agora, no geral, esses países, esses territórios serão dominados e terão que aceitar essa dominação. Ponto. Agora, o homem branco europeu que está vindo para a África, ele via como um fardo, era um peso, né? Largar a sua civilização, largar a sua cultura para tentar fazer, né, com que o africano se tornasse um europeu. O que nós vamos ver aí, né, é uma série de abusos, por exemplo, principalmente na parte do Congo, que foi dominado pelos belgas, em que se praticava, não a título de assustar ninguém, mas de compreender na coleta da borracha, do látex, se usava a amputação dos membros superiores, dos braços, né, dos congoleses que não cumpriam, principalmente com a parte ligada aí à cota de borracha. O que vamos ver é que esse acordo da Conferência de Berlim não vai vamos imaginar uma palavra mais fácil aqui, não vai impedir que as potências continuem tendo os seus atritos, eles continuam tendo atrito, e que a longo prazo não leve o mundo a mergulhar numa guerra. Por quê? As disputas imperialistas, elas continuam dentro do território africano, dentro do território asiático, mas também da própria Europa, né? Por exemplo, a Alemanha querendo depois, mais à frente, comandar os países de língua germânica, a Rússia comandando os países de língua eslava, a Inglaterra e a França numa aliança futura com a Rússia. Nós vamos ver isso com calma quando estudarmos aí a Primeira Guerra Mundial. Então eu posso dizer com certeza que as disputas imperialistas são o motivo a longo prazo da Primeira Guerra Mundial. Isso é consenso para a maioria de historiadores. E do outro lado, entender a questão cultural, né? Os europeus viam como missão. É uma missão minha salvar esse povo da sua, entre aspas, selvageria. Então não se entende uma cultura como diferença, se entende ela como inferior. Ou seja, é necessário que eu dê a eles atributos da cultura europeia, os tornando brancos, entre aspas, né? Tirando eles do estado de selvageria e elevando eles aí ao estado de povos civilizados. O caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter aí uma doutrina específica, já que a América fica sob o seu controle, e nós vamos ver a priori, né, além da América ficar sob o seu controle, nós vamos ver a priori a questão específica aí de uma política voltada à manutenção do controle da América, que ainda estava sob o controle da Inglaterra, mas que vai se transferindo aos poucos como região de influência dos Estados Unidos. E do outro lado, nós temos o Japão, que é um país que vai ter que quebrar parte de suas tradições, um povo muito fechado. Ele vai ser dominado por um tempo, depois ele passa, né, a ser um país dominante, desenvolvendo sua indústria, fazendo uma grande revolução, era Meiji ou era Meiji, e aí nós temos a expansão do Japão, principalmente para a Manchúria, para a China, para a Coreia e para as ilhas do entorno. Agora, para fechar essa ideia, o que nós vamos ver como um todo sobre a questão do imperialismo, ele é um momento de expansão do capital no sentido de produção e do capital no sentido de capital financeiro, né? Do uso de um dinheiro que gera mais dinheiro, sem produzir, ou seja, por meio de juros. Então, a expansão do capital financeiro e do próprio capital produtivo, ok? Um abraço para vocês, eu espero ter ajudado com um pouco da fala de imperialismo. Surgindo dúvidas, a gente faz outros vídeos menores, mas que possam auxiliá-los aí. Então, um abraço e até a aula, ok?